Ok, pessoal, então continuando aqui o nosso treinamento no canal Treino Técnico, vamos à nossa quarta aula e vamos falar hoje sobre cargas elétricas. E vamos ver então o que é carga elétrica e como elas se comportam. Diferentemente do que nós já falamos até agora, falamos sobre os elétrons, falamos sobre os átomos, falamos sobre a maneira como eles se comportam. E agora já não vamos mais falar especificamente de um átomo ou de um elétron em si, mas da carga elétrica, ou seja, uma quantidade maior de elétrons que serão responsáveis pelo transporte ou locomoção da corrente elétrica. Então, vamos ver o que é e como ela se comporta. Bom, nós vimos então lá naquelas ligações covalentes entre os diversos tipos de átomos, nós vimos que alguns átomos podem se agrupar com outros átomos e daí formarem até outros materiais. E nessas ligações, que nós chamamos de ligações covalentes, alguns átomos então ficam fortemente ligados uns aos outros para a composição desses materiais. A partir desse momento, esses materiais ou essas matérias, passarão a ficar carregados mais positivamente ou mais negativamente, de acordo com a quantidade de elétrons que nós tivermos então situado nessa última camada, que é chamada camada de valência. Quando se faz esse processo, nós vamos criar alguma coisa que nós chamamos de íon positivo ou íon negativo. O íon positivo, na verdade, são átomos cargas que perderam elétrons, Então, todas aquelas matérias que perdem o elétron, ou seja, ela cede o elétron para o outro átomo, ele passa a ficar mais positivamente carregado, visto que o elétron é de carga negativa. Como nós vimos, o núcleo do átomo é feito de cargas positivas e dos nêutrons. Então, à medida que você perde elétrons na sua última camada, você estava com uma quantidade maior de carga negativa e você passa então a ficar com uma quantidade menor de carga negativa, portanto se tornando uma carga mais positiva. Então, este íon positivo nada mais é do que aquele átomo que perdeu elétrons da sua última camada. E o íon negativo é o contrário, são então aqueles elétrons, aqueles átomos que ganharam mais elétrons, Bom, daí nós podemos partir então para o pressuposto de que os materiais vão ficar mais condutivos ou mais negativos ou mais positivos. E nós sabemos então que como os elétrons ficam girando em torno dos átomos, essas cargas negativas vão ficar então supostamente sendo como que um veículo de locomoção da corrente elétrica. Nós vamos ver mais adiante. Então esses materiais, portanto, eles vão se tornar mais condutores à medida que vão ficando mais negativamente carregados. E ao contrário disso, nós teremos os materiais que ficam então mais isolantes, ou seja, eles ficam... Por que isolantes? Porque eles, por perderem essa condição de estarem mais negativamente carregados, eles passam então a ficar numa condição mais de não permissão da passagem dessa corrente, ou uma facilidade menor para a passagem da corrente. Consequentemente, nós chamamos então esses materiais de isolantes. Na verdade, nós dizemos que o isolante é aquele material em que não permite a circulação de corrente elétrica, porque eles não terão na sua
na sua última camada, na camada mais periférica dos átomos que compõem essas matérias, átomos livres para transportar essa corrente. Então, na verdade, esses materiais ficarão como que neutros à passagem da corrente elétrica, portanto, se tornando materiais isolantes. Quando nós definimos mais à frente aqui a corrente elétrica, vocês vão ver então que o que nós estamos falando é com respeito à condutividade, ou seja, um material que está pouco condutivo, ele está isolante, ele está isolando, né? Ele não permite. E já os materiais condutores são aqueles materiais que, ao contrário, vão permitir um fluxo maior dessas cargas, né? Então tá aí uma definição já bem própria para vocês anotarem, né, sobre o que é então um material condutor e o que é um material isolante, ok? E nós vamos ver que no todo o estudo da elétrica, da eletrônica, esses dois materiais eles vão ser muito utilizados. Esses para conduzir as correntes e esses quando nós precisarmos isolar essas correntes, não permitir, na verdade, que elas passem. Daí nós podemos então chegar no que nós chamamos de conceito da carga elétrica. Esse conceito então são que essas cargas que vão fazer então o trabalho, ou seja, o movimento no interior dos materiais, e essa movimentação de cargas nós chamamos de corrente de cargas, ou propriamente a corrente elétrica. Mas como que uma carga, né, ela podemos dizer que ela se movimenta, como que ela faz esse trabalho de movimentação, né, dos elétrons? As cargas, na verdade, elas não são, como já falamos, um elétron, dois elétrons, poucos, essa é uma quantidade maior de elétrons, né, que nós vamos definir mais à frente agora um pouco. Mas essas cargas elétricas é que fazem com que possamos ter então a movimentação, e é essa movimentação, esse movimento no interior do material é que nos interessa, né? Essa movimentação é que vai ser propriamente a nossa utilização da corrente elétrica, ok? Bom, então a carga elétrica ela é medida em Coulomb, e esse nome é em homenagem a um físico francês que, ao estudar, né, essa questão da movimentação das cargas, ele tinha esse nome, Charles Auguste Coulomb. Ele é de 14 de junho de 1776, em Paris. Ele morava em Paris e foi até 1806, né? Então ele formulou uma lei que nós chamamos de Lei de Coulomb. Então vocês vão ouvir falar muito nesse nome, porque na verdade nós vamos ver também, aproveitando aqui esse espaço, esse momento, na verdade tudo em elétrica, em eletrônica, as coisas foram sendo descobertas aos poucos, né? Algumas descobertas foram isoladas, outras foram grupos de cientistas da época que estudaram em conjunto. Então sempre teve alguém que se destacou mais em uma determinada área da pesquisa ali. Então essas pessoas foram, porque na verdade nada era conhecido, então qualquer descoberta que se tinha era um acontecimento científico muito grande. E daí as unidades de medida, porque tudo precisa ser medido. Então nós temos o metro, que mede a distância, né? O quilograma, né, que mede a quantidade de peso, né?
e diversas unidades de medidas, e cada unidade de medidas com seus múltiplos e submúltiplos. Então, da mesma forma, precisávamos se dar quantidades, medidas, né? Então, Coulomb é a unidade padrão, assim como metro é a unidade padrão de distância, né? Então, Coulomb é a unidade padrão, né, de medida de carga elétrica. E o que essa lei então vem dizer? Ela estabelece o seguinte, que duas cargas, né, eles chamam aqui de duas cargas elétricas pontiformes, vamos chamar aqui de Q1 e Q2, pode ser qualquer letra, qualquer número, mas Q1 e Q2, elas diretamente proporcional, né, essa força que existe entre as cargas é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos. O que é valor absoluto? É o valor sem o sinal negativo ou positivo. Por exemplo, se você tem menos 4 e mais 6, nós sabemos da matemática que vai dar menos 2, porque, né, se você tem mais 4, menos 2 prevalece, são sinais diferentes, você subtrai e permanece o sinal do maior, então daria menos 2. Mas os valores absolutos são 4 e 6. Então, da mesma forma, ela estabelece que a força entre duas cargas, então, pontiformes, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, né, das duas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, à medida que você tem essas cargas mais próximas ou mais longes uma da outra, né, você tem, então, que ele é proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se você tem uma distância de 2 metros, então vai ser 4 metros, né? 2 vezes 2, 4. Portanto, essa força pode ser atrativa ou repulsiva. Então, à medida que você aproxima as duas cargas uma da outra, né, ela, se forem atraídas, nós chamamos que é uma força atrativa. E se forem repelidas, é uma força repulsiva. E essa atração ou repulsão, ela vai depender então dos sinais que essas cargas vão ter, mais negativa ou mais positiva. Daí, quando nós falamos aqui sobre a questão de que nos condutores e isolantes nós temos então os condutores materiais que têm mais carga negativa, então essas cargas negativas, quando juntadas com átomos que têm cargas mais positivas, elas tornarão-se repulsivas, né? E essa repulsão vai fazer com que elas se afastem, né, cada vez mais uma das outras. Ok? Então, as cargas que se atraem são as que têm sinais opostos. E as que têm o mesmo sinal, elas se repelem. Então, se você tem uma carga Q1 com um sinal negativo, e você tem a carga Q2 com sinal negativo, então são o mesmo sinal. Se são o mesmo sinal, elas tendem a se repelirem uma da outra. É como se fosse homem com homem, mulher com mulher. Agora já não é mais, né? Mas antigamente era. Então, vocês se repelem, né? Vocês não ficam juntos. Então, já sinais opostos, né, existe uma força de atração, né? Existe uma atração. Então, por enquanto, o que a gente queria deixar é isso, que na verdade essas cargas, elas terão então essa relação de polarização, mais ou menos positivo, e a questão também da distância em que elas estiverem uma das outras, né? Quanto mais próximas, haverá
a possibilidade dessa atração, ok? Bom, essa lei então foi postulada e a fórmula que define então essa aqui. Bom, a partir daí um outro Isaac Newton, né, estudou também essa juntamente com o Coulomb e então se formulou que essa força, né, que nós falamos, essa força aqui descrita aí, essa força F, vamos dizer assim, ela é K, que é uma constante eletrostática, vamos dizer assim. Não vamos entrar muito no detalhe dessa questão, mas ela é 9 vezes 10 elevado a 9. Daí você precisa ter um conhecimento também de matemática para você saber que 9 vezes 10 elevado a 9, 10 elevado a 9 corresponde a você colocar 9 zeros à direita do número, né? Então essa constante, né, Q1 e Q2, que são as cargas, né, e a distância, como nós falamos, que é em metros, né, elevado ao quadrado. Então é diretamente proporcional aqui, e como tem o sinal de divisão aqui, que é a fração, inversamente proporcional. Então essa força F ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ok? Tá? Então essa fórmula também é interessante que vocês anotem, né? E depois no final nós vamos dar um resumo com todas as fórmulas que forem apresentadas aqui, tá? Bom, então F é a força em newtons. Daí N newtons é o nome do cientista, né? Então N é a nomenclatura da medida de força. K é essa constante, né? E essa constante também é no vácuo, onde não existe oxigênio. R, então, minúsculo. Lembra também, pessoal, que quando vocês verem um R minúsculo, um K maiúsculo, um F maiúsculo, um Q minúsculo, é porque a nomenclatura é essa. Então vocês têm que começar a absorver também a questão de que é interessante vocês anotarem como que ela está realmente descrita aqui, né? Q1 e Q2 são as respectivas cargas, e nós vamos então ver como que ficaria essa questão do comportamento dessas cargas. Bom, mais na frente nós vamos ver alguns cálculos. A tabela de múltiplo e submúltiplo, como eu falei aqui, então serve para o Coulomb, como serve para depois nós vamos ver o ampere, o volt, né, o watt, todas as medidas que nós temos. Mas o Coulomb então seria milicoulomb, que é um M minúsculo com C maiúsculo, que corresponde a 10 elevado a menos 3 coulombs. Então 10 potência, né, de número negativo é exatamente 0,001 3 casas decimais. Então esse zero some, né, porque a zero à direita aqui não vai contar. Então passa a ser um número negativo. Então 10 elevado a 0,001 coulomb. Microcoulomb, que seria 10 elevado a menos 6, que é a letra grega mi. Nanocoulomb, que é N minúsculo, 10 a menos 9. E picocoulomb, que é um P minúsculo, que é 10 elevado a 12. Vocês vão notar depois na frente que mili, micro, nano, pico, quilo são todas unidades de medidas de múltiplo e submúltiplo de todas as medidas que nós vamos apresentar aqui, ok? Então, a unidade de medida adotada internacionalmente é o coulomb, em homenagem ao físico, né, que descobriu. A carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga encontrada na natureza, né?
comparando-se então com o valor de um coulomb, tem-se a seguinte relação. A unidade coulomb é definida partindo-se do conhecimento da densidade de corrente elétrica, medida em ampere. Nós vamos ver na frente o que é esse ampere, já que as unidades são independentes. Um coulomb é definido como quantidade de carga elétrica que atravessa em um segundo, né, a seção reta transversal de um condutor percorrido por uma corrente igual a 1 ampere. Então, se você pegar o pedaço de condutor, né, e atravessar por ele uma corrente elétrica de 1 ampere em 1 segundo, quer dizer, vai demorar 1 segundo, vai passar 1 ampere, né, nesse condutor. Então essa é a unidade que nós podemos dizer que ali você tem a força de 1 coulomb, ok? Como nós dissemos lá no início do treinamento, nós não vamos nos apegar muito a muitos cálculos, mas é bom que se note que você precisa ter um pequeno conhecimento de matemática, porque alguns cálculos são inevitáveis, né? Então, até para você poder entender de onde a corrente vem, para onde ela vai, entender essa questão de aumentar, somar ou diminuir as correntes, você precisa ter um bom conhecimento, pelo menos, de aritmética, que a aritmética é a parte da matemática que estuda os sinais, né? Os sinais que envolvem as operações matemáticas. Então nós temos o mais, o menos, né? A divisão, subtração, multiplicação, e temos a potenciação, né? As potências, e também a raiz quadrada, porque não vamos ter existem muitos cálculos que envolvem a raiz quadrada, mas basicamente noções de aritmética. Então é bom que você dê uma recordada, porque daqui para frente, por menos que eu queira falar sobre a questão dos cálculos, né, mas nós teremos que fazer alguns cálculos. Então, recordando do que nós falamos hoje, então nós temos aí as cargas negativas, podemos ter as cargas negativas, podemos ter também as cargas positivas, que na verdade, diga-se de passagem, gente, que quando vocês viram dentro do átomo, né, o núcleo aqui, ele fica na parte interior desses dois átomos. Então tudo acontece aqui, ó, na camada periférica, né? Nas camadas mais internas, que são aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, essas camadas mais internas aqui, você não tem acesso, né? Você tem acesso mais a essas camadas aqui. Então, quimicamente, tudo acontece aqui. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente tem que tentar sempre lembrando que quando a gente fala de carga negativa, que são esses átomos aqui que receberam elétrons, e os que cederam elétrons ficaram mais positivos. Se nós colocarmos mais elétrons aqui, então, nesse átomo, o que vai acontecer é que, como ele está equilibrado, esse elétron que vai ser injetado, ele vai ser como que estranho. Então ele vai exercer uma força de repulsão nesses átomos, nesses elétrons, que vai exercer nos outros da frente, e haverá a tentativa então de colocação de mais elétrons, e como não vai haver mais ligações covalentes depois para ser feita, esses elétrons terão que sair dessa periferia, né? E aí que está o conceito então da corrente elétrica propriamente dito. É onde você consegue fazer esse movimento de cargas. Então, quando nós falamos sobre a questão do movimento de cargas, nós falamos sobre a repulsão de cargas negativas contra cargas negativas.
nessas condições nós podemos então ver que existe o que a lei das cargas diz, né? Que cargas, lembre-se sempre disso, de mesmo valor, tanto faz positiva com positiva, negativa com negativa. Tanto as positivas se repelem, quanto as negativas juntas também se repelem. E as cargas, quando são juntadas de potenciais diferentes, elas se atraem. Positivo com negativo e negativo com positivo. Então, o átomo que perdeu o elétron nós chamamos de íon positivo. Olha, ele perdeu carga negativa, então ele se torna positivo, ao contrário. E o átomo que recebeu elétrons, ele fica mais negativo, ok? Então é importante a gente estar sempre recordando essa questão aí. E nós também falamos sobre isolantes, falamos sobre os condutores, e vamos aqui também dar uma palhinha rápida sobre os materiais que nós chamamos de materiais semicondutores, mais utilizados no ramo da eletrônica. Eles são materiais que podem conduzir correntes elétricas ou não, dependendo exatamente dessa polarização a mais ou a menos que você pode colocar nesse material. São materiais que permitem você manusear, colocando mais ou menos corrente elétrica nele. Então, mais elétrons, né? Então, daí nós podemos então configurar essa questão aqui, que é o fluxo de cargas. Partindo do princípio da lei das cargas, né, nós chegamos então a essa conclusão aqui, que um fluxo ordenado de cargas gera uma corrente de cargas, né? Você tem um fluxo de cargas passando do condutor, então você tem ali uma corrente de cargas, que nós então vamos chamar a partir de agora de corrente elétrica. Então, quando alguém te perguntar, eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, vários eletricistas, o que é corrente elétrica? Você só vai responder isso aqui: corrente elétrica é fluxo ordenado de cargas. Por que ordenado? Porque na verdade, quando o material não está polarizado, as cargas estão ali, né? Porém de formas desordenadas. Quando você dá um sentido a essa, você polariza, você coloca aqui mais cargas negativas e aqui vai ficando cada vez mais positivo. Então essas cargas negativas que você está injetando aqui, elas vão saindo do outro lado, procurando essas cargas positivas, já que as cargas positivas atraem as negativas. Então isso dá, não é assim uma linha, uma linha, né? São várias linhas aqui de cargas percorrendo no condutor. E daí nós vamos ver também que a capacidade dos condutores, que a gente fala, o fio está esquentando ou não, é por causa dessa questão, nós vamos ver mais na frente. Mas basicamente imagina que é uma linha de condução, e aqui do lado outra e outra e outra, são várias linhas de condução, dependendo da quantidade de carga que se coloca aqui. E então essa corrente ordenada é que nós chamamos de corrente elétrica. Então daí, gente, acho que nós chegamos hoje no chamado pulo do gato, né? Se você conseguir entender a lei das cargas, você entende o que é eletricidade. Você começa a dar sentido, a entender verdadeiramente o que é corrente elétrica e o que é o campo da eletricidade. Então, a eletricidade nada mais vem a ser do que você fazer um movimento dessas cargas. Lembra que nós falamos aqui atrás, no outro slide, sobre o movimento dessas cargas, né? E esse movimento dessas cargas geram então a corrente, o que nós chamamos de corrente elétrica, ok? Nós vamos ficar por aqui e vamos continuar na próxima aula ainda falando sobre essa questão do sentido das cargas,
Mas hoje essa aula 4 é a aula que você pode memorizar esse slide aqui e você ter então a famosa definição, né, do que verdadeiramente é a corrente elétrica, ok? Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, que é um slide que você tem que gravar, onde você vai definir na sua mente, quando alguém te perguntar o que é corrente elétrica, você saber o que é corrente elétrica e poder definir para ele, que é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Na verdade, é aquele fluxo dos elétrons, né? Mas como são em grande quantidade, né, em coulombs, né, vamos dizer assim, então cargas, ok? Então, vamos ficar por aqui. Não esqueça de dar lá um comentário, dar um gostei lá ou não, se você não gostou das suas sugestões, para nós continuarmos as nossas aulas, ok? Muito obrigado e até lá.